no livro de Êxodo, capítulo 22. Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Vamos ler até o versículo 15. Fala da lei acerca da propriedade, né? A pessoa que tem uma propriedade, que existia as leis sobre como você ter uma propriedade. Sempre a Bíblia orientou o povo a andar de forma sábia e honesta, né? E respeitosa. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado por sangue. Se porém já havia só, quando tal se deu, quem o feriu será culpado por sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou ou achado, vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outro, largar para comer em campo de outro, pagará o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se um tem fogo e pegar nos espinheiros e destruir as mentas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo, pagará totalmente o queimado. Se alguém der a seu próximo dinheiro ou objeto e aguardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelha, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida de quem uma das partes diz, esta é a causa de ambas das partes, e levará perante os juízes, aquele a quem os juízes ordenarem pagará o dobro a seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, boi, ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer ou ficar aleijado, ou for afugentado sem que a ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, de fato, que for furtado, paga-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, paga-lo-á. Se o dono estiver presente, não pagará. Se for alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Amém. Vamos orar? Peço ao nosso irmão José Ramos, Diácono José Ramos, que nos dará a Deus a oração. Ora,
Santíssimo Deus, Pai de infinita bondade, grandeza, nós estamos aqui, Senhor, em tua presença, para louvar a teu grande nome, para te agradecer mais ainda, Senhor, e agradecer também pelo dia que o Senhor nos deu, pela família, pelo lar que o Senhor nos deu, Senhor. Nós estamos aqui só para administrar o Senhor tem nos dado. Amém. Muito obrigado por tudo, Obrigado. pela saúde, pela convivência com os irmãos aqui na igreja. Obrigado também, Deus, o Senhor tem nos ajudado, Senhor, o Senhor tem trazido nós até aqui, que se fosse nossa vontade mesmo, nós não estaríamos aqui, É verdade. nós estaríamos numa piscina ou numa praia, procurando se divertir, se alegrar, e na verdade a gente tem que se alegrar na tua palavra. Muito obrigado por tudo. Abençoe esse culto, Senhor. Abençoe a vida do teu servo que está diante de mim. O teu servo também, Ivanildo, que vai trazer as tuas palavras. Amém. Do teu evangelho. Senhor, abençoe a família dele. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossas negligências. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor abençoe a cada um de nós. Cristo Jesus, meu amado. Amém. Amém. Vamos ainda louvar o nosso Deus com o número 352. E como título, leitura bendita. E após esse hino, nós estamos passando a palavra ao pastor Ivanildo, que vai trazer o estudo da palavra do Senhor. Enquanto Salvador tem que colher e auxílio necessito para ver da terra entrarei a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Haverá Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Pastor Ivanildo está com a palavra para ministrar o estudo nesta manhã. Graças a Deus, irmão. Amém. Vamos hoje estudar um pouco acerca da reforma protestante. Nós hoje veremos um pouco acerca de mais um personagem que é pouco conhecido. A maioria das pessoas, quando se fala da reforma, considerado também um reformador,
Inglaterra. E ele é um dos responsáveis pela tradução da Bíblia em inglês. Então, nós vamos falar um pouco hoje acerca do William Tyndale. William Tyndale, ele não é muito conhecido, mas vamos conhecer um pouco hoje. Né? Vamos abrir nossas Bíblias. O livro de Apocalipse. Capítulo 22, versículo 6 e 7. Apocalipse 22, versículo 6 e 7. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O versículo 10 também diz: disse-me ainda: não segues as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O versículo 18 também diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa, as palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Bem, irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor e observar alguns detalhes. A importância desse livro e como esse livro chegou até nós, né? Pelo menos no período da história, as dificuldades que nossos irmãos tiveram para fazer com que a Bíblia chegasse à nossa vida. Santíssimo Deus, nós te agradecemos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui em tua casa para estudar um pouco acerca da tua palavra, a importância dela para a nossa vida e de como os nossos irmãos sofreram para trazer, ó Deus, a tua palavra ao povo e levar adiante assim o Santo Evangelho. Dá-nos a tua graça em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, a ênfase dessas leituras aqui recai na importância da Escritura, né? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor enviou, o Senhor, Deus do Espírito dos profetas. Então, a última página da Bíblia diz que o Senhor, o Deus dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar essas coisas que João aqui registrou. Os profetas receberam a revelação de Deus e escreveram ela. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, as palavras do Senhor foram dadas aos seus apóstolos. João diz que essas palavras aqui também foram revelações, a revelação de Deus para ele. O mesmo
judeus do espírito dos profetas. Então, o judeu, ao ler um livro desse, ele ficaria nisso chocado. O cristão dizendo que recebeu o mesmo Deus do espírito dos profetas, que inspirou os profetas sagrados do Antigo Testamento, também deu uma revelação a ele. Essa é uma afirmação muito grave, né, para os judeus seria. Pedro disse algo semelhante: toda a escritura foi dada por Deus, né? Paulo disse isso e Pedro disse outras palavras assim. Nenhuma palavra foi dada, nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. Foram os homens que decidiram escrever, mas Deus inspirou eles a escrever as coisas escritas. Judas disse algo também interessante. Ele sentou para escrever e ele disse que planejava falar da fé comum dos irmãos, algo relacionado à vida cristã, e ele disse que foi inclinado, compelido pelo Espírito, né, a escrever acerca de um problema que ele percebia na igreja, que era a entrada de falsos mestres na igreja, que estavam confundindo a cabeça do povo, desvirtuando o povo. E ele chama os irmãos a batalharem junto pela fé. Enviou aquelas cartas, né? Aquela carta à igreja. O versículo 7 diz que o Senhor vem e se demora, devemos guardar, observar as palavras da profecia deste livro. Guardar aqui não é colocar no móvel, fechar a porta e guardar com chaves. O significado é observar, como um guarda vigilante, vigiar acerca das palavras desse livro, ser vigilante, ser praticante, ser atento ao que diz essas palavras. Bem-aventurado, felizes aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Além disso, o versículo 10, nós lemos, diz, versículo 9 já diz: guarda as palavras desse livro, adora a Deus. E o versículo 10 diz: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não selar é exatamente fechar o selo para que ninguém veja o que tem dentro, né? É por isso que lá no início do capítulo 5, 6, Jesus recebe um livro selado à mão de Deus, selado com 7 selos, por dentro e por fora. E o que é que o Senhor Jesus faz? Ele quebra os selos e revela a palavra de Deus. Vai quebrando, vai desenrolando o livro, pergaminho, e vai revelando a palavra de Deus. Então, depois que os selos são quebrados e a palavra são reveladas, no final do livro diz que não devemos selá-las de novo. Não devemos revelar a outros. Recebemos essa revelação, não devemos escondê-la, mas devemos compartilhá-la. Não cedes a palavra desse livro, das profecias deste livro, porque o tempo está próximo. E aí o versículo 11 nos diz, né? Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Que o Senhor vem e dará o galardão, no versículo 12 vai dizer, a cada um segundo as suas obras. No versículo 18, que nós lemos também, nos diz: eu, a todo aquele que ouve
as palavras da profecia deste livro, testifico, dou testemunho. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos nesse livro, escritos neste livro. Ouvir é todo aquele que ouve as palavras desse livro. Agora, que ouvir tem o sentido de tanto de praticar, mas também de escutar a leitura deste livro. Porque esse livro foi escrito, mandado à igreja, então quando os irmãos receberam este livro, o livro do Apocalipse, eles leram na igreja. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Então, na igreja reformada até hoje tem a prática de leitura de sermões. É uma leitura da Escritura, mas também uma leitura de sermões. A igreja ouve a leitura. Então, a leitura da Escritura, quando o pastor não está presente, a leitura da própria correspondência do pastor, da palavra que o pastor traria àquela igreja. Então, a forma dos pastores se dirigir às suas igrejas, às vezes, eram cartas, né, como faziam os apóstolos. Então, quando eles mandavam uma carta escrita, era como um sermão escrito, né? E eles eram livros. E este livro ele deveria ser recebido pela liderança, lido na igreja. E feliz era aquele que estava lendo, e também felizes aqueles que estavam ouvindo. Então, nós somos felizes, bem-aventurados, quando nós lemos a Escritura para nós, e também e nossos filhos também são bem-aventurados quando não sabem ler. Nós lemos para eles. Precisamos ler para nossos filhos. Queremos que eles sejam bem-aventurados também ao ouvir a leitura das palavras. Então, nós temos essa situação, né? E nessa época havia uma dificuldade, e todo mundo tinha uma cópia desse livro, podia ter uma cópia desse livro para levar para casa, para conferir. Os cristãos de Berea eram aqueles que tinham uma cópia da Escritura, não cada um com sua Bíblia, mas eles examinavam lá no texto público, lá, do que o apóstolo estava pregando, eles estavam lembrando a referência e consultando, né, as passagens que eram citadas, né, conferindo na Escritura o que era dito. Isso bate com a Escritura, isso bate com o que foi ensinado, isso bate com o que foi revelado, né? É por isso que lá no Antigo Testamento diz que devemos guardar a palavra de Deus no coração, meditar nela de dia e de noite. Hoje é muito fácil para a gente meditar na palavra de Deus de dia e de noite com a Bíblia em casa, né? Ler a Escritura ao acordar, ler a Escritura ao dormir, ler a Bíblia na hora do almoço, no horário livre do trabalho, do descanso. Hoje é muito fácil para a gente. Temos uma cópia da Escritura em nossa língua, no celular. Tem gente que lê a Bíblia dirigindo o carro, mas lê como? Em áudio. Bota fone de ouvido, tem Bíblia em áudio. Tem Bíblia, né? Você escolhe lá o capítulo, o versículo, tem até na voz do Cid Moreira, né? Tem outras vozes, tem outras línguas. Tem gente que quer aprender outra língua, pega uma Bíblia em outra língua, escrita em áudio. Tem Bíblia poliglota, né? Com duas línguas, né? A palavra glotas é língua, poli significa muitas, né? Muitas línguas, então Bíblia poliglota. Palavra glossas é a palavra línguas, né? E traduzem depois por línguas estranhas, né? Mas a palavra glossas é o órgão da boca, mas também a língua falada, né?
poliglota era aquele que tinha várias línguas. Então, Bíblia poliglota, a gente tem Bíblia com 2 línguas. É fácil hoje você comprar uma Bíblia com versão português e inglês. É fácil você encontrar com uma Bíblia com 3 línguas, português, inglês e espanhol. Então, você quer aprender uma língua, hoje você encontra mais fácil uma Bíblia com outras línguas do que até livros e outras línguas, né? Assim, em livrarias, um número maior de livrarias, né? Há poucas livrarias você encontra livros em inglês, mas quase toda livraria, em várias livrarias você consegue encontrar livros, Bíblias, em inglês e português. Então, hoje é muito fácil para nós, mas para naquele tempo não. Eles tinham que ouvir, guardar no coração, e ficar meditando, memorizar os versículos, as passagens. Por isso que os judeus faziam tirazinha de couro com as expressões, os versículos, as passagens, para memorizar, colocavam no umbral da porta, colocavam nas caixinhas, os filatérios, né, os tefilinhos, e eles iam memorizar, né? Memorizar a passagem. Quando eles memorizavam uma, ele colocava a outra. Quando eles tinham dúvida, eles iam lá conferir na tirinha de couro. Isso. Então, na época de Moisés era mais complicado ainda, tábuas de pedra, né? Taços de pedra, né? E se for um pouquinho mais para trás ainda, é mais complicado naquela região, que eram escritas na parede. Ninguém podia levar uma parede para casa, né? As escrituras sagradas eram talhadas, gravadas na parede. E já na região da Babilônia, pelo menos já era mais leve o trabalho de escrita, porque eles faziam tipo as escritas cuneiformes, né? Eles faziam em peças de barro. Imagina uma telha gravada, escrita, né? Hoje tem umas telhas decorativas, né? O senhor compra com desenho, com alguma frase, né? Coloca, né? Então, as escritas cuneiformes eram parecidas com isto, né? Pegavam peças de barro e gravavam textos sagrados. Depois, aquilo quebrava facilmente, se deteriorava com muita facilidade, dependendo de como ela era colocada para secar. Depois, a Bíblia passou também por todo o período da evolução da escrita. Depois tinham escrito de madeira, talhado de madeira. Depois, no pergaminho do couro, né? Eles gravavam no estilete do couro. Então, o escritor andava no ano passado com uma marreta e um escopo, né? Parecia que ia fazer um serviço de carpintaria, né? Imagina uma marreta e os 3 escopos, pelo menos, mais fininhos, mais grossos, né? Para trabalhar na pedra, né? A pedra lavrada, a pedra tratada, né? Então, tinha que ter cuidado para a pedra não rachar, não quebrar, e ele tem que fazer tudo de novo. Quando cai um pedaço da letra, então dá um trabalho para tentar corrigir, né? Veja a dificuldade. Aí depois descobriram que com o couro era mais fácil. Em vez de andar com uma marreta e um escopo, andava com um estilete, umas faquinhas, umas peças cortantes, né? Como alguém que trabalha com couro, aquelas peças que ele usa. Então, enrolava o couro, amarrava, estava ali o texto sagrado ali, uma cópia daquilo, né? Então, depois criou-se a tinta, né? E o papiro. O papiro pegava os capins, quase um capim elefante, abria ele no meio, ou colocava eles estiradinhos, aí fazia uma caixa, mais ou menos, tipo, parece daquelas caixas ou uns tanques, parece daquelas caixas de peneirar areia, né? Então, um fundo betumado, né? Selado, né?
botava uma substância ali, preparava uma substância, cortava os capinzinhos e colocava lá, bem juntinho um do outro. Como agora o capim ele tinha já uma ligazinha, como se fosse o aveló, né? O aveló já tem uma cola mesmo, o aveló. Então o capim já tem uma ligazinha, né? Quando você rompe assim, você vê a substância lá, né? Do capim. Então esse capim eles usavam, faziam tirinhas assim e tirinhas assim. E aí eles imprensavam e deixavam aquele capim ali amolecer e se juntar, se colar. Depois botava para secar, cortava o papel direitinho, juntava várias folhas em cima da outra, botava uma capa de couro, né? Capa de couro hoje é coisa chique, né? Então botava um pedaço de couro, amarrava e tinha várias peças de capim. E aí eu tinha que preparar a tinta, misturar alguma coisa escura, criar um tipo de pincel, um tipo de coisas que molhasse a tinta e riscasse. Então eu fazia letrinha por letrinha. Depois surgiu a escrita com pena, uma coisa mais refinada, né? Os potinhos de tinta, que a pessoa mesmo que fazia, os pintores faziam, os escribas aprendiam, os escritores aprendiam a manipular a substância para fazer tinta, né? E aí, as pinturas clássicas, os artistas que a gente vê, Leonardo da Vinci, nós vemos Michelangelo, essa turma aprendia a fazer tinta, manipular as cores, fazer experiência com cores diferentes, com substâncias diferentes, para ver se a tinta demorava mais tempo naquela cor, sem apagar muito as pinturas. Por isso que pinturas antigas elas são mais apagadas, as mais novas são mais brilhantes. Hoje a gente tem tinta fosco, tinta brilhante, tinta alto brilho, brilho médio, para o exterior, para não desbotar, nem ficar muito queimada em pouco tempo, né? Hoje a gente tem uma série de coisas, né? Naquela época eles mesmos faziam. Eles iam escrevendo, olhando na tinta e escrevendo, Então se alguém quisesse uma cópia dele, e o papiro ele se gastava muito, você comprava uma correspondência, uma carta, um texto, um poema, que você quisesse, um texto sagrado, tinha que conservar com maior cuidado, porque aquele capim, aquela peça de capim, aquela página de capim, ficava dura, não fazia isso, como faz a nossa, era uma pedaço de uma madeira, uma peça de capim dura, né? Quase tipo colchão de capim, né? Só que não daquela grossura, né? Fininho, então a página era dura, tipo capa dura, né? De livro. Então era as peças duras de capim. Então ela se quebrava com facilidade, ela se desgastava, se deteriorava, né? Com facilidade ela começava a se desmanchar. Então eu tinha que fazer outra cópia. Então dava muito trabalho, tinha muito cuidado, não podia estar transportando com muita facilidade. E aí o que aconteceu depois? Quando surgiu a tinta, né? Aí foi evoluindo a qualidade do papel, depois usando tecido também como material para escrever, superfície para escrever. E aí, por isso que alguns livros ainda tem uma parte de tecido, né? Ainda tem uma parte de tecido. Hoje em dia tem livros artesanais que tem capas de tecido, alguma página inicial de tecido, bordado, coisa chique, né? Naquela época era bem mais comum, né? Usar cola, usar costuras, usar, né? Esses materiais. Aí surgiu, na época da reforma,
dificuldade que era ter uma cópia da Escritura. Tinha que ser copiada à mão mesmo. Aí na época da reforma surgiu uma grande revolução, um grande propósito, chamada imprensa. A imprensa. Um homem resolveu criar uma tábua, quase desse tamanho aqui, maiores ou menores, e ele pegava as pecinhas, e ele fundiu as pecinhas de metal. Letrinha por letrinha, as pecinhas de metal. Às vezes juntando duas letras, sílabas, né? E aí o que é que ele fazia? Veja o trabalho, irmão, veja que trabalho. Eles pegavam, alguém mandava, eu quero que copie essa página aí. Imagina a página dessa, quantas letras tem essa página? Né? Quantas letras tem? Um judeu saberia logo, né, se fosse do Antigo Testamento. No final dos livros do Antigo Testamento tem aqui quantas letras, quantas palavras, quantos midrashs, tem que são sentenças como se fossem frases desse livro, né? A palavra no meio da palavra. Então cada livro da Bíblia hebraica tem no final o resumo de quantas palavras tem em cada livro, né? A gente tem isso na Sociedade Bíblica, no site, né? A Bíblia tem tantos livros, tantas palavras, a palavra do meio é tal, o versículo tal, o livro maior da Bíblia é o tal, né? O livro, então, já tem um resumo assim, né? Parecido com isso. Então imagine você copiar uma página dessa para imprimir. Aí você mandava para a imprensa, você mandava essa página toda escrita, toda desenhada, né? Toda escrita lá. Aí os trabalhadores da gráfica iam fazer o quê? Pegar letrinha por letrinha e juntar naquela tábua, aquela pedaço de metal, que tinha umas listrinhas também, e eles iam montar letrinha por letrinha, palavrinha por palavrinha, pecinha por pecinha, com um alicatezinho, uma tenazinha, uma pince, né? E juntar letrinha por letrinha. Depois que juntasse aquela letrinha todinha, pegava o pincel, olhava na tinta e passava aquela placa todinha de metal. Depois fazia o quê? Pegava a folha do papel, colocava aquela peça de madeira em cima, prendia, prensava, amarrava, usava quase tipo um torno, né? Apertava, e aquilo ficava prensado um tempo, ele guardava um tempo, depois tirava, e aí fazia o quê? Tinha uma página impressa. Ele precisava escrever todinha na mão, ele já tinha a página impressa. Aí tu botava outra, aí começou a coisa a ficar mais rápida. Né? Botava uma página, aí começou a fazer mais cópias. Em vez de a pessoa passar o dia copiando na mão, eles copiavam na prensa. Depois que a peça de metal estava montada com aquela página, aí você fazia várias páginas. Não era tão fácil como hoje. Botar a impressora para imprimir. Mas era. Por isso que a impressora chama de impressão, né? As prensas. Porque a peça era imprensada, né? E aí, quando a tinta já estava ficando claro, pegava mais tinta, como o carimbo, né? Pega o carimbo. Antigamente tinha os carimbos que tinha data, e só rodava as letrinhas, os numerozinhos, né? Das datas, né? As letras. E tem os carimbos que faziam isso. Tinha uns carimbos desse tamanho assim, que tinha um bolo de pecinha de metal com as letrinhas impressas, os números impressos, né? Então você roda e faz tipo cadeado com o número, com o código, né? Que você gira. Pronto, era aquelas pecinhas. Já pensou?
Que trabalho. Hoje a gente tem a Bíblia com uma facilidade, com a versão que você preferir, e a gente não valoriza, né? Quanto pecado tem perante Deus, né? Quanto de respeito contra aquela geração que fizeram isso, né? Além dessa dificuldade toda, tinha outra. A igreja não queria que ensinasse a Bíblia. A própria igreja. Já pensou? A própria igreja não queria que o povo conhecesse a Bíblia e tivesse acesso à Bíblia e lesse a Bíblia. E muitas pessoas foram queimadas pelo crime de traduzir a Bíblia para o povo. O cara tinha o trabalho de pegar, ele ia para a faculdade, estudava, aprendia a língua latina, e aí ele pegava, lia ler a Bíblia. Rapaz, que livro maravilhoso. O povo precisa saber disso. O povo precisa ler. Isso que eu estou lendo, o povo precisa ler. Isso aqui não pode ficar selado, escondido. O povo precisa ter acesso a isso. Imagine, os sacerdotes não ensinavam, os pastores não ensinavam, os padres. Está quase como hoje. O povo vai para a igreja, não estuda a Bíblia, não aprende a Bíblia. E muitos não querem, tem interesse. Então, os sacerdotes não se preocupavam em estudar, examinar, ensinar o povo, ler para o povo, ler em latim. A missa era celebrada de costas para o povo, de frente para o altar. Qual é o padre que era doido? Virar as costas para o altar. O altar é como se representasse a presença de Deus ali. Então eu vou virar as costas para Deus para falar alguma coisa ao povo. Então eles em latim estavam fazendo seus ritos e o povo só olhando. Paz, não sei o que ele está fazendo, mas é bonito. Mas é bonito. Não sei o que ele disse, mas fala bonito. Roberto, você ia falar? Hoje a gente não valoriza a leitura da Bíblia, né? Nem a leitura, né? Hoje não valoriza, mas a gente não sabe. Pode chegar a época, quem sabe quando isso vai vir, né? Vai chegar o dia que eles vão tirar Bíblia da escola, Bíblia do povo, vai ser proibido a leitura da Bíblia. Aí você passa um tempo não lê a Bíblia, você quer ler agora, não pode. Porque foi tirado. O regime comunista, ele tenta fazer isso. Do povo, tenta tirar isso aí do povo. Em muitos países aí o povo não tem acesso a Bíblia. Tem países que já proibiu o aplicativo de Bíblia nos celulares. Tem países que ainda dá uma pequena liberdade religiosa. Apenas na igreja pode-se ter uma Bíblia apenas. Aqui, ó, tipo assim. Os irmãos, recolhe as Bíblias todas, confisca tudo. Os irmãos só podem ter acesso à Bíblia na igreja. E o pastor? Ah, claro, o pastor também. E agora, como é que o pastor vai estudar o sermão em casa? Tem que estudar na igreja. Né? Aí, pode só ter uma Bíblia para cada grupo de cristãos. Então, a Bíblia vai ficar onde? Na igreja. Então, o cara vem aqui. Aí, ó. Tem essa. O governo só deixou ela com uma. Exemplo, né? Então, o pastor vem, o pastor tem que ir aqui. Aí os irmãos não tem Bíblia em casa, né? Quero ler. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Aqui tem umas duas, né? Tem a de Genebra, a herança reformada, tem uma comunidade. Já não podia.
sinagoga. Na sinagoga era assim, na copa. Paulo estava pregando ali, eles estavam conferindo aqui. Aí o outro conferindo também, conferindo, né? Confirmava. Estava falando sério. Há países que, imagina uma igreja com 100 membros. É uma igreja pequena. Mas imagine esses 100 membros querendo ler a Bíblia. Tem que fazer o quê? Vamos agendar, né? Vamos agendar por ordem alfabética. Né? Por idade, então. Imagine uma igreja com 1000 membros, 500 membros, 1000 membros. Imagine. Igreja com 500, 1000 membros. Imagine a situação. Então, os membros tinham que vir ler aqui. Então tem que fazer o quê? Tinha que fazer fila, agendar. E aí as pessoas iam marcar quando vem. Tinha pessoas que passavam um mês para poder chegar perto da Bíblia de novo. Tem países hoje que estão desse jeito. Imagina você faz parte de uma igreja, poucas igrejas lá. Hoje você tem igreja, tem igreja, tem igreja. Eu vou para que igreja hoje? Aí fica escolhendo igreja, né? Mas lá não, só pode ter uma em cada bairro. O bairro todinho que quiser. E olha lá, né? Então, restrições para o número dos cultos. Imagine isso tomar uma proporção maior. E aqui a gente teve uma pequena experiência disso. Número limitado de crentes. A gente não sofre muito não, porque somos uma igreja pequena. Mas igrejas maiores só podem 30%. Aí tinha que fazer, aí é 30%. Então imagina uma igreja com 100 membros, só pode ir 30, né? Então tinha que, no próximo domingo os outros 30. No próximo domingo os outros 30. Sobrou 10. No outro domingo esses 10 mais 20. Imagina, irmão, não poder ir para a igreja, só poder ir aquele número limitado. Tem gente que, foi bom demais, férias espiritual, né? Uma férias espiritual. Mas para outros não, que gostam de estar ali e não poder estarem, né? Irmãos, teve idosos de nossa igreja que, depois de anos sem a igreja, pediu para os filhos levarem ele à igreja, não era nem horário de culto, só para ele ir lá, chegar na igreja. Quando eles entraram na igreja, eles choraram. Aqui veio uma menina, não sei se vocês não lembram, uma época, de um outro estado aqui. O estado dela não tinha igreja reformada, não tinha igreja, não tinha uma igreja séria, comprometida. Quando ela veio aqui, que a gente abriu um portão, no dia que ela chegou, eu quero ir lá na igreja, ver como é a igreja. E quando ela chegou aqui, ela chorou, dizendo assim, aqui não transmitia nada, né? Aqui é uma igreja onde o pessoal aprende a palavra, né? E ela foi ovelha de João Ricardo, quem conhece o verdade de João Ricardo. E quando João Ricardo se mudou de lá, ele indicou a gente também para mandar um estudo, né? Mandar um livro, alguma coisa para ela. E tirar dúvidas às vezes dela, né? Na época o Message, né? Facebook, aí a gente mandava algumas respostas às dúvidas dela. E aí ela disse, não, essa igreja aqui, a igreja ensina a palavra, né? Tem gente que já está tão acostumado que isso não faz a menor diferença. A menor diferença. Quando você visita outras igrejas que não tem um ensino consistente, quando você visita uma igreja que tem um ensino ainda melhor, aí você diz, oxe, o pastor lá está deixando a desejar. Mas quando você visita uma igreja que não tem um ensino, que o pregador lê e não explica nada, aí você sente a diferença. Aí você sente a diferença, logo impacta a diferença. Quem não se preocupa com a veracidade da verdade, a
autoridade da verdade, isso não faz a menor diferença na vida dele. Os puritanos andavam para outra cidade em busca de ouvir pregadores fiéis. Não tinha carro, andavam quilômetros. Imagine você dizer, rapaz, Vitória tem 3 igrejas presbiterianas. Imagine que os pastores daqui fossem tudo não estudassem, né? Graças a Deus, o pastor Joás estuda, o pastor Guilherme estuda, né? Tem a carga de compromisso, de preocupações, estudam, mas estudam. Né? Eu ainda estudo com toda a minha dificuldades, né? Agora imagine se só tivesse uma igreja presbiteriana consistente em Pombos, em Moreno. E aí sem carros. As pessoas das nossas igrejas começaram a ir lá buscar, né? Algum conhecimento, né? Por negligência nossa no ensino, imagina. Então, era assim que eles faziam, né? Então, os sacerdotes no passado, eles não ensinavam na igreja. Não ensinavam. Eles nem sabiam. Tinha bispo, tinha padre, que comprava o título. Nem sabia as escrituras. Então, quando os reformadores tiveram acesso, entraram nas faculdades, aprenderam latim, aprenderam a ler a escritura no latim, eles um pouco precisa saber disso. Aí que fizeram o quê? Começaram a traduzir para o povo ter acesso. Para o povo ter acesso. Então, nesses países, eu vi um vídeo de um país que chegou Bíblia, né? Para o povo. O povo pegava a Bíblia, abraçava a Bíblia, beijava a Bíblia, chorava. Né? Esses irmãos chegaram a ver algum vídeo desse, né? O povo chorando, porque a Bíblia, eles agora tinham uma Bíblia. Abraçava a Bíblia, beijava a Bíblia, fazia. Agora eu tenho uma Bíblia, né? Chorando. Eu já vi relatos, né, esse relatório de missões, que a pessoa lê a Bíblia hoje, ela tem que ser um versículo só, viu? Não pode demorar, porque a fila de gente para ler a Bíblia é grande. Aí a pessoa chega aqui, a Bíblia fica aqui, a pessoa tem que vir por aqui, sair por aqui. Aí imagina, né? Os irmãos não tivessem Bíblia em casa, aí tivesse a oportunidade de ler o versículo, eu vim aqui, aí li o versículo. Aí se quiser ler outro, não, você tem que ir, porque os outros estão na fila. Um versículo só, e o cara aqui acompanhando para ele não acumular, né? Não atrapalhar os outros que estão aguardando há semanas ou meses para também chegar aqui. E aí, por ser de ler a Bíblia, aí só pode ler um versículo e sai chorando, porque não pode ler mais. A pessoa numa situação dessa, isso é real, isso acontece em alguns países hoje. E aí, quando é que esse irmão que aqui leu esse versículo pode ler de novo? Vai ter que agendar daqui a 3 meses. Tipo, exame e consulta da saúde pública, né? Marca o exame para daqui a 3 meses. Olhe lá, se não der não, você vai falar. Presbítero Roberto. Os irmãos aqui, alguns ainda não, mas alguns ainda lembram. O pastor sempre fez um trabalho assim. Ele foi para a avenida, levou caixa de som, serviço de som, com a Bíblia lá e começou a ler uma igreja, né? E
lembro de um evento assim na Praça da Petrobras, que era chamada Praça da Bíblia, né? E eu lembro que eu li um capítulo nesse dia. Foi uma bem interessante, né? O pastor José é criativo. Ele viu algo semelhante, mas na Praça da Bíblia, eu lembro, teve um ano que a gente fez, a gente leu. Acho que eu li um capítulo, foi mais. Então você ia lá, né? Você ia lá, estava lá o microfone e a Bíblia, né? Você ia lá e lia, aí lia a parte que você quiser, você lia até se cansar, né? Eu não lembro quantos capítulos exatamente eu li, mas tinha outras pessoas esperando para ler, eu li a minha parte. Você levava a sua Bíblia e tinha que ler na sequência, né? Ia ler na sequência. Então você não podia escolher o versículo que você queria ler. Você tinha que ler na sequência. Sua Bíblia ficava, parou aqui. Aí veio o outro, parou aqui. Aí dava sequência, né? Na leitura. Então imagine países com essa natureza de restrição. E imagine o agravamento, não poder ter Bíblia nenhuma, nem no celular. Proibição do medo. Então é algo que nos faz pensar, né? Isso por perseguição. Agora imagine isso por dificuldade. Só os muitos ricos poderiam contratar alguém para fazer uma cópia de uma página. Olha, eu preciso que copiem para mim. Copiem para mim o Salmo 23, que eu acho muito bonito. Qual a dificuldade para ter uma cópia do Salmo 23? A igreja ainda permitia na língua do povo a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso era o único texto que podia, e a igreja permitia que fosse traduzido na língua local de algumas cidades. Era o único texto que você tivesse condições de ter, era o único texto que você teria em língua, na língua do seu país. Imagina a gente, irmão, ter só uma Bíblia em latim, sem ninguém saber latim aqui, né? Nem o pastor saber latim. E agora fazer o quê? Vamos ler os livros dos ritos da igreja, né? A única coisa que a gente pode. Então, e aí ninguém sabe o que a Bíblia diz. Ninguém tem como conferir, ninguém tem como confirmar, ninguém tem como estudar, ninguém tem como fazer nada. A não ser inventar coisas na igreja. A gente tem a Bíblia que vive só de inventar programações de entretenimento, né? Ó, vamos, essa semana vai ter um jejum. Vem cantar, vem jejuar. A semana tu vai fazer a semana de oração. Aí imagina todas essas atividades sem ter um texto bíblico sequer lido no culto. Por incrível que pareça, eu participei de um culto que não foi lido um versículo durante o culto todo. O culto teve quase 3 horas de culto. Não foi lido um versículo. Nem o pregador leu um versículo sequer. Eu saí de lá pensando assim, isso foi tudo menos um culto. Eu vivenciei isso. Para não dizer que não teve nada de Bíblia, um irmão falou uma coisa parecida com um versículo bíblico. Tinha metade do versículo e metade misturado, né? Imagina aquelas situações que às vezes acontecem comigo também. Como diz a Bíblia, tal coisa assim, aí mistura o que a Bíblia está de mesmo com a sua
as palavras que você se atrapalhou e né? Emendou, né? Não, o versículo é parecido com isso, não é isso do jeito que ele está citando. Citou, mas se atrapalhou na citação e misturou as palavras, ficou bem próximo, né, no sentido. Uma nova versão acabou de surgir, uma variante postal, né? Então, essa era a dificuldade. Aí nós temos aqui que nós não podemos acrescentar nem diminuir o que está escrito nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E se alguém acrescentar, Deus acrescentará os castigos dos flagelos. Então, a igreja pensava, não, é melhor que o povo não saiba, porque eles se acrescentaram ou entender errado e eles mesmos trazer juízo para eles. Então a igreja escondeu dele. E se o povo souber, vai dar confusão. Porque veja a confusão que deu a reforma protestante. Né? Então não devemos selar, esconder, guardar as palavras da profecia deste livro. Porque esse livro deve ser lido, estudado e levado adiante. Muitos homens traduziram este livro no passado. Né? Muitos homens. Uma primeira atividade de tradução assim que ficou registrada foi, além de ter escrito no texto escrito em aramaico, nos dias de Daniel, um outro capítulo de Jeremias, nós temos a Septuaginta. A primeira atividade de tradução, bem mais conhecida, né? E foi quando traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego. Essa versão foi usada por Cristo e pelos apóstolos também. Eles citaram textos da Septuaginta. Né? Quando eles citavam passagem da Escritura em grego, eles citavam o grego da Septuaginta. Depois fizeram a Peshitta, né? A versão do Novo Testamento em hebraico. Depois fizeram traduções para línguas árabes. Né? Depois fizeram, especialmente Jerônimo, às vezes os pais da igreja faziam citações do texto traduzindo já para o latim. As traduções, ele pegava, citava o texto do Antigo Testamento, ele traduzia para o latim, aquela citação. A gente já tem textos, versões, versículos em latim. Jerônimo resolveu traduzir a Bíblia toda para o latim. E aí a igreja usou como língua oficial o latim por muitos anos. É como se fosse a língua universal, né? Como se fosse hoje o inglês. O inglês é a segunda língua que é falada praticamente na maior parte dos países do mundo, né? Na América Latina a gente deveria focar um pouquinho em aprender ao menos espanhol, para a gente poder ter acesso, né? Hoje, com a placa do Mercosul, a gente pode entrar em outros países com mais facilidade, mas a gente não tem facilidade de falar espanhol, uma língua tão próxima da nossa, né? Uma língua prima, né? Como prima ali, então, tão próximo como aqueles dois ali que estão. Então, a gente não focou nas escolas e aprendeu latim, ou as línguas latinas ou espanhol. Se perdeu isso, né? Mas a gente possa tentar aprender o inglês, porque é a língua comercial, a língua universal. O latim era assim, era a língua universal, né? A língua comercial. E a língua oficial da igreja. E a igreja foi dominando regiões, países, tendo uma grande influência. E aí o latim se tornou a língua oficial. Aí Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, a língua de sua região, seu país. Mas outros antes dele já tinham traduzido. John Wycliffe traduziu a Bíblia para
o inglês, e o homem chamado William Tyndale traduziu do grego e do hebraico para o inglês. Essa foi a tradução mais próxima das línguas originais. Ele não pegou a versão latina, como os outros haviam feito, mas ele foi direto no grego e traduziu o grego para o inglês. Quando ele foi traduzir o hebraico, ele teve trabalho, teve muita dificuldade. Quando ele foi traduzir o Antigo Testamento a partir da língua hebraica. Porque naquela época, no estudo das línguas clássicas, estudavam mais o latim e o grego, por causa da influência das escrituras nos estudos teológicos. O grego já estava perdendo o seu valor, sua importância, até para a igreja, né? Mas ainda havia, como se fosse, hoje alguns cursos de letras ainda estudam latim, pelo menos tem 2 matérias de latim, 2 cadeiras de latim, introdução ao latim básico. Então, naquela época o grego estava nessas condições. Alguma universidade ainda tinha interesse em que o grego fosse mantido como língua a ser estudada na escola. Então eles aprendiam o grego com dificuldades, mas aprendiam. Calvino aprendeu muito grego. Ele lia em grego, traduzindo já para o povo. Ele pegava a Bíblia dele, ele ia para uma Bíblia em grego, ele ia pregar no Novo Testamento. Então ele já fazia a tradução instantânea, na hora, assim, né? A única língua que eu consigo fazer isso ainda é o espanhol, né? O inglês só algumas frases e fico travando. Mas o espanhol, eu consigo ler espanhol, lendo em português, não. Lendo aqui em espanhol e o cérebro decodificando em português. Dá para fazer isso. Calvino faz isso em grego. Em grego, Calvino fazia isso. Quando eu leio grego, eu ainda entendo o texto grego, eu ainda entendo uma palavra aqui, outra palavra ali. Às vezes entendo frases, mas não tem essa habilidade da tradução instantânea, com facilidade. Né? Mas Calvino, eles começaram a estudar cedo, 6, 7, 8 anos, 10 anos, eles já estavam aptos em outra língua, né? Pelo menos 2 línguas eles já estavam aptos. Então eles estudavam, Calvino era francês, estudava latim, estudava grego. Com 12 anos ele já sabia essas línguas com muita facilidade. A educação clássica está tentando resgatar o estudo de outras línguas. Então o grego já era uma língua que estava perdendo sua força. Desde que a Bíblia foi traduzida para o latim, o grego já não tinha muita influência dentro da igreja, mas só na academia e nos estudos acadêmicos, como hoje é assim, né? Especialmente nos estudos teológicos. E olha lá, tem seminário que nem tem cadeira de línguas bíblicas. Sei como é que o povo diz que se faz exegese, né? Mas o hebraico era muito mais difícil de se encontrar alguém que ensinasse hebraico ou material para se estudar hebraico. Hoje no Brasil, a gente encontra mais material de grego que de hebraico. Nos últimos anos, até que publicaram mais coisas em hebraico, até bíblias bilíngues, né? Ou interlineares. Ok? Então, o que foi que o William Tyndale fez? Desafiou a igreja quando ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês. Então, Lutero já estava fazendo isso. William Tyndale era 11 anos mais novo do que Lutero. Lutero nasceu em 1483 e Tyndale em 1494. Então tinha diferença de 11 anos de idade.
Mas aos 6 anos o William Tiner já estudava grego, né? já estudava, já fazia parte, já estava estudando educação clássica e tinha acesso a línguas clássicas, né? Ao latim e posteriormente ao grego. Aos 12 anos ele começou a se interessar mais pela Bíblia do que pelas literaturas clássicas. Ele se dedicou um pouco às leituras acadêmicas, mas chegou um momento, aos 12 anos, que ele se interessou mais pela Bíblia, e aos 12 anos de idade ele colocou no seu coração a intenção de traduzir a Bíblia para o inglês. Não a partir do latim que já tinham feito, mas a partir do grego. Que menino ousado, né? E aí ele começou a traduzir, e quando aos 16 anos, aproximadamente, ele já tinha um bom trabalho desenvolvido, e ele começou a planejar, publicar aquele material. A empresa já vinha sendo desenvolvendo. Você vê isso paralelamente enquanto Lutero estava no castelo, com todos os recursos de tradução, com o aparato da proteção do rei, o menino também estava lá, traduzindo escondido. E aí, quando ele ficou mais velho, ele conseguiu terminar o Novo Testamento, e aí começou a tentar aprender o hebraico para traduzir o Antigo Testamento a partir do hebraico, e aí a igreja descobriu que ele estava fazendo esse trabalho. Aí começou uma perseguição severa contra ele. Quando a Bíblia já estava próxima de ser traduzida, a igreja descobriu que tinha um trabalho desse já pronto de ser publicado, de ser imprensado, né? E os homens que trabalhavam na gráfica estavam no bar bebendo. E eles, conversando, disseram: ó, tem uma obra quente aí para sair do fogo. A Bíblia em inglês. Aí, aquela conversa do bar se espalhou, caiu nos ouvidos do bispo. O que fizeram? Onde é a gráfica? Vamos lá. Foram lá e destruíram todo o material que ele tinha copiado a Bíblia. Todo o trabalho dele foi destruído. Sobrou poucas partes. Eles tocaram fogo, destruíram, acabaram crime. Queimaram as Bíblias. A própria igreja queimou a cópia da Bíblia, a tradução antiga. E Lutero continuou seu trabalho, foi publicado. E o William Tiner disse: não, eu vou traduzir, esta é a obra da minha vida. E ele fez tudo de novo, só que agora ele disse: não, agora não vai ser assim não. Então ele pegava, escrevia outros textos, outros livros, ou enviava livros para outras cidades, e dentro do livro, no meio do livro, que era aquelas páginas, né? Não era o livro assim, costurado, até. Então ele colocava uma página da Bíblia, enviava para uma cidade, enviava para outra, E aí ele já tinha contratado esses serviços longe em cidades em gráficas diferentes. Depois ele conseguiu reunir quase tudo na Alemanha, boa parte na Alemanha, e em outros países, porque na Inglaterra já estava uma perseguição grande e todo mundo desconfiado dele. E ele colocava um códigozinho, né? Perto do final de alguma palavra, ele já combinou o código. E aí ele, tal página, aí botava o número da página. Aí o cara, quando pegava o livro, olhava, aí já ia na página,
tirava a página que era da Bíblia e juntava. Isso escrito à mão. Aí ia para a prensazinha, contar as palavrinhas, fazer a impressão. Pensou? Que trabalho contrabandista da Bíblia, páginas da Bíblia, para poder traduzir a Bíblia, para que o povo lesse. E aí ele foi questionado por um sacerdote, um colega do ministério, né? Colega do ministério. Assim, rapaz, o que tu pensasse fazer, o que tu ainda sei que queres fazer, é algo muito errado, perigoso. Colocar a Bíblia na mão do povo não vai saber ler, não vai saber interpretar. Ele disse, tu me deu uma ideia boa, eu vou fazer o possível, se Deus me conceder força, eu vou fazer o possível para que em um ano, um camponês que estude a Bíblia, que leia a Bíblia, conheça a Bíblia mais do que você. E aí ele teve uma ideia. Introdução de cada livro da Bíblia. Então ele pegou, antes de cada livro, ele colocava um resumo daquele livro e uma explicação básica daquele livro. Quem escreveu esse livro, por que escreveu esse livro, qual foi o período que escreveu, qual era o propósito, qual o resumo desse livro, o que esse livro ensina, e ele começou a dar essas instruções. Que até hoje é usado na Bíblia de Estudo, como página de introdução de cada livro da Bíblia. E ele foi um reformador, pouco conhecido, que mais contribuiu com as regras de interpretação da Escritura. Os escritos deles influenciaram o método de interpretação, a hermenêutica dos reformadores. Foi ele que teve a dificuldade e elaborou a regra que diz: quando o sentido não tiver muito, a tradução não tiver muito indicada, a gente tem que tentar preservar o sentido mais próximo do original. Então ele criou regras hermenêuticas de interpretação e ele deu esse suporte para que as pessoas lessem, mas antes de ler cada livro, pudesse ter uma ideia do que aprender naquele livro. Como compreender aquele livro. Esse homem foi morto, né? Foi morto, foi queimado. Eles e tantos outros que tentaram fazer isto. Era um crime, pena de morte. Traduzir a Bíblia para o povo. Ensinar a Bíblia para o povo. Se aquele ensino fosse contrário ao que a igreja tinha colocado como verdade. A tradição e o costume da igreja. Hoje muitos pastores fiéis à Escritura também sofrem dificuldades de se manter fiel às Escrituras. Muitas dificuldades. E o próprio povo não tem interesse, não patrocina, não assume a verdade e nem o sofrer pela verdade. Como se a verdade não fosse a coisa principal pela qual vale a pena. É melhor se sentir confortável na minha vida, nos meus pontos de vista, do que ouvir a verdade e ser desafiado a corrigir. Então, a vida desses homens nos inspira muito, né? A igreja teve, às vezes, tanto ódio dos reformadores, que mesmo depois de morto, eles pegavam o corpo dele, o esqueleto dele, penduravam numa corda de praça pública, para o povo dizer: é assim que nós fazemos com os hereges, vivo ou morto,
e ainda queimavam os seus esqueletos e jogavam a cinza no chão. Fizeram isso com John Wycliffe, que traduziu a Bíblia o inglês antes mesmo de Lutero e Tyndale e outros de sua época, né? A Bíblia de Tyndale, William Tyndale, esse nome é fácil de você encontrar. Qualquer versão de Bíblia em inglês você vai ter alguma referência aí. Ele é como se fosse o nosso João Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida, né? Com uma equipe, fizeram deram grandes contribuições para várias traduções de Bíblias. Na Sociedade Bíblica do Brasil, hoje tem Bíblia em várias versões. Bíblia em várias versões. Almeida corrigida, Almeida atualizada, Almeida fiel, Almeida corrigida e revisada, coisas parecidas, né? Atualizada, revista e tudo mais. Então, passou por revisões e sempre, né, tentando melhorar e aproximar o mais possível da texto original. Bíblias mais literais, Bíblia de uma linguagem mais culta. Aí nós temos essas versões. A de William Tyndale influenciou as Bíblias em inglês e influenciou na sequência a Bíblia King James e a própria versão também de Genebra, né? A própria versão de Genebra foi usada para, junto com a de William Tyndale, fazer a versão King James, a versão da Bíblia que foi escrita para o rei. E William Tyndale, no final de sua vida, ele sempre fazia uma oração, como um inglês legítimo, ele dizia: Senhor, abre os olhos do rei. Era o grande desejo dele, que Deus abrisse os olhos do rei. Quando os puritanos fizeram, ou os reformadores fizeram a versão King James, era a versão do rei James. A palavra King é rei, né? James era o rei. Então aqui James era uma versão para o rei. O rei estava apoiando os católicos e com ódio dos protestantes. Não queria saber da Bíblia de Genebra, nem do que os protestantes queriam dizer. Aí eles fizeram a Bíblia, semelhança da de Genebra, usaram a versão Tyndale também e apresentaram: Rei, essa Bíblia em homenagem ao Senhor, ao rei, ao King James. E aí eles queriam que o rei se convertesse, porque o rei se convertendo, ele ia liberar a pregação protestante e abraçar a reforma. E aí Tyndale sempre dizia: Senhor, abre os olhos do rei, abre os olhos do rei. Presbiteriano Roberto pode falar. Eu fico imaginando assim, né? Todas as tentativas que tiveram, nenhuma tiveram sucesso contra a proibição da escritura queimada e para queimar e elas não serão diferentes daqui para frente. As tentativas, o povo vai tomar a Bíblia do povo, vai entrar na igreja e tomar a Bíblia está na mente do povo. Tem gente que tem um capítulo inteiro gravado na memória, aí chega outro, tem outro, de repente a Bíblia está presente com esse povo que vai virar não. Imagine um crente orando assim: Senhor, abre os olhos do ditador, para que ele entenda o valor das escrituras. Tem um filme, não sei se os irmãos conhecem, eu acho que os irmãos já conhecem, o livro de Eli, né? Já ouviu falar? Já assistiram? O livro de Eli. Aconteceu uma tragédia, uma catástrofe, uma guerra, não sei o que foi mais, e aí as Bíblias foram distribuídas. Só sobrou uma. E o pessoal queria pegar essa Bíblia de todo jeito, quer dizer, com esse livro nós conseguimos dominar o povo. E aí queriam pegar o cara de todo jeito, né? Que tinha a cópia dessa Bíblia. E aí havia mortes, né? Ele tentando se defender a sua vida, tudo. Aí conseguem pegar o livro no final, não é assim? Estou te contando o final do filme para quem não assistiu, para estragar, né? E aí quando eles abrem a Bíblia, tem uma surpresa.
E eu só vim descobrir que o cara era cego, né? Quando abri a Bíblia e não tinha nada assim. Aí os caras ficaram aperreados, né? Porque era em braille, né? Era em braille. E ele não sabia ler braille. Só os pontinhos. Que é isso? Como? E às vezes ele, quando ia se defender, ele estava nesse bíblico, né? Agora, interessante é que depois ele estava lá, aparecendo no final, deitado no lugar, dizendo, levaram um livro. E o que é que ele fazia? Ele foi dizendo o livro de cor. No princípio criou Deus o céu e a terra. E os caras começaram a escrever, e depois fizeram cópias. É um filme interessante, é um filme bom, agradável de assistir. Aí contei o fim, né, estraguei aqueles que não gostam de assistir, aqueles que não gostam de saber o fim do filme antes, já contei. Então, se pudesse fazer comigo, né? Não pagar sua memória. Mas é um livro muito, é um filme bom, vale a pena assistir e mostra a dificuldade, né? Sim, uma ficção, uma dificuldade que é você manter a Bíblia no conhecimento do povo. As dificuldades dos reformadores foram muito grandes e passaram no período do Antigo e do Novo Testamento também. Que Deus nos dê a graça de valorizarmos a Escritura e fazermos a sua vontade conhecida, né? Revelada, e não selarmos as palavras em si. Escondermos, não ocultarmos da futura geração. Vamos orar, encerrando o estudo de hoje. Oremos. Santíssimo Deus, te agradecemos por esse momento, estarmos aqui em tua casa, lendo as Sagradas Escrituras, vendo o valor, a importância e as dificuldades, ó Deus, que teus servos passaram para que a Bíblia chegasse até nós. Com muito suor, muito sangue, muita dificuldade, a tua palavra foi preservada, a vida dos teus servos, e o interesse dela se tornar conhecida, mesmo ao custo de sua própria vida, prevalecer por tua graça com eles, e permaneceram, Deus, traduzindo, divulgando e anunciando, pregando, escrevendo sobre a Escritura. Agradecemos porque a tua palavra chegou até nós. Não permitas, ó Deus, que sejamos proibidos de ler a tua palavra, de pregar a tua palavra, de estudar a tua palavra. Mas que o Senhor faça com que a tua palavra frutifique mais e mais na vida do teu povo, da tua igreja e da sociedade em geral. Em Cristo Jesus.